Você está sendo atacado ou atacada no sonho e não sabes. Dormes, acordas, não lembras do sonho e se lembras apenas alguns detalhes ou mesmo parte do sonho. A paz do Senhor a todos vocês que me acompanham, eu sou Isilda Teca para quem não me conhece. Atrás de muitos problemas, muitos esquecimentos de sonhos, existem espíritos que estão a trabalhar para bloquear os sonhos, para causar esquecimento, para paralisar crentes ou cristãos, para paralisar as pessoas, para não despertarem do sonho, muitos deles para não receber a mensagem que o Espírito Santo lhes concede. No livro de Jó, no seu capítulo 33, versículo 14 a 18, relata o seguinte: o Espírito Santo fala conosco por intermédio do sonho. Ele sela o nosso entendimento para se revelar para nós. Ele diz assim o seguinte: e eu falo de várias maneiras, nos sonhos e visões, para se comunicar com meu povo. Ou seja, o Senhor tem sempre o desejo de se comunicar com seus filhos. O Senhor está sempre disponível para falar. O problema é que existem forças demoníacas por detrás que interferem com que os crentes ou os cristãos não recebam a mensagem do Espírito Santo. E se receberem, recebem uma mensagem que já foi interferida, uma mensagem que já foi manipulada. Primeiro, o espírito que trabalha para manipular ou bloquear os sonhos dos cristãos. Espírito de esquecimento. Esses espíritos normalmente eles apagam a memória do cristão ou a memória da pessoa que tem o sonho com o objetivo de bloquear ou roubar a mensagem revelada ou a mensagem que o Espírito Santo dá àquela pessoa. A pessoa acorda, sente que teve sonhos profundos ou proféticos, mas não lembra. E quando o cristão não lembra a mensagem ou o crente não lembra a mensagem, vai ter uma direção errada. Os espíritos enganadores ou manipuladores, eles sabem que se o cristão receber a mensagem, ele vai seguir bem a direção do Espírito Santo. Então, o espírito de esquecimento, eles apagam a memória do cristão no sentido de eles não seguirem a orientação divina do Espírito Santo. Outro espírito que normalmente trabalha também para poder bloquear os sonhos dos cristãos ou das pessoas são espíritos de pesadelo. Esses espíritos normalmente fazem com que você receba, ao receberes a mensagem de Deus, eles tornam essa mensagem um pesadelo. Ou seja, aquilo que é mensagem de alerta de Deus, eles tornam um pesadelo. Você sente medo da mensagem que recebeu, você sente peso ao receber essa mensagem de Deus, a pensar que é uma mensagem satânica ou demoníaca, quando na verdade é uma mensagem vinda de Deus. Outro espírito é o espírito de distração. Você já deu conta que quando estás a começar a orar, começam a vir vários tipos de pensamentos. Antes de você orar, você não ficas com a mente a vaguear, não ficas com a mente cheia de problemas, mas assim que você decide começar a orar, começa a ter muitos pensamentos, lembra coisas do passado, começas a sentir dor de cabeça, começas a sentir mal-estar, fraqueza, desânimo repentino. Normalmente quando você sente isso, é o espírito de distração que está a funcionar. Então, como é que nós vamos fazer para repreender esses espíritos, para que não possam tomar controle das nossas vidas? Antes de mais, para me ensinar acerca de como devemos repreender esses espíritos, eu quero fazer lembrar uma certa situação. Existem cristãos que eles reclamam que não lembram dos sonhos, essa coisa toda que eu citei há minutos anteriores. Mas há cristãos que também não têm caminhos bons. E quando você tem um caminho que não agrada a Cristo Jesus, ou se tens uma vida de pecado, ou assiste programas que não são bons, assiste séries, filmes, ou certos programas em redes sociais, em TV, ouves informações negativas constantemente, isso interfere também
recepção das orientações divinas do Espírito Santo para a tua vida, porque a nossa mente deve estar cativa à obediência ao Espírito Santo. Quando a nossa mente está cheia de impureza, cheia de pecados, cheia de informações impuras, cheia de filmes de terror, seja de coisas que não nos acrescentam espiritualmente, faz com que Satanás tenha a autoridade ou tenha a porta para poder agir na nossa vida. Muitas das vezes aquilo que as pessoas falam não é corre, é porque tenho muitos problemas, por isso é que eu esqueço. Muitas das vezes não é muito sobre problema, mas é muito sobre aquilo que você é. Muitos cristãos, muitas pessoas vivem uma vida de pecado, vivem uma vida desagradável, assistem tudo o que devem assistir, não têm uma vida organizada. Ser cristão não é só orar. Ser cristão não é ir todos os dias na igreja. Ser cristão é ter uma vida agradável ao Senhor Jesus. Tem programas que aparentemente são bons, mas são programas que abrem portais para que demônios entrem na nossa vida. Tem filmes, tem novelas, tem bonecos, tem programas, tem informações que nós recebemos, tem músicas que trazem informações negativas, acabam sendo portais para demônios terem autoridade para fazerem e desfazerem das nossas vida dos nossos sonhos, para terem acesso aos nossos sonhos e bloquear as orientações divinas. E acabamos sendo cristãos que falam: Deus não fala comigo, não sonho nada, durmo, nunca tenho sonho, fico um mês sem sonhar. Não é verdade que Deus não se comunica conosco, ficas um mês, Deus não se comunica. Muitas das vezes são as tuas práticas que abrem portas para demônios poderem trabalhar na tua vida. Como orar? Primeiro, sempre que tiveres que dormir, antes de dormir, ore sempre o seguinte: peça perdão ao Espírito Santo dos teus pecados, perdoe também aquelas pessoas que te feriram, nunca durma com amargura, com ódio, com ressentimento. Peça o perdão da tua própria casa, peça perdão do local, da área em que tu vives. Após isso, clame a cobertura do sangue de Jesus Cristo sobre a tua casa, sobre os teus familiares. Clame o sangue de Jesus Cristo sobre os teus pertences, porque existem objetos em nossas casas que o inimigo faz como se fossem portais, como espelhos, televisores, como certos outros objetos em casa. Então, cubra sempre esses pertences todos teus com o sangue de Jesus Cristo. Após isso, peça ao Espírito Santo para anular toda a interferência demoníaca nos teus sonhos. Você pode dizer assim: Espírito Santo, eu anulo toda a interferência demoníaca, consagro os meus sonhos nas tuas santas mãos, entrego os meus sonhos nas tuas santas mãos, entrego também o meu sono. Existem sonhos e entregas também o teu sono nas mãos do Senhor para que Ele possa proteger os teus sonhos. Faça também jejum. O jejum também ajuda com que o teu espírito esteja mais forte, mais sensível ao mundo espiritual, ou mais sensível para se conectar com o Espírito Santo de Deus. E se ao fazer isso tudo, ainda assim esqueces os sonhos ou fica meses, não consegue sonhar, pode ser sinal de ataque de exaustão, ou seja, você está a passar por um sinal de exaustão, espíritos de exaustão. Esses espíritos de exaustão normalmente são espíritos familiares. Muitas das vezes têm maldições na família, tem alianças na família, tem problemas na casa onde você vive ou no bairro onde você vive, que normalmente tem essas alianças, tem esses pactos onde decretaram esse tipo de coisas, e a pessoa fica exausta espiritualmente e nunca consegue ter revelações ou receber sonhos. Quando isso acontecer, você vai quebrando, vai pedindo discernimento ao Espírito Santo para te mostrar onde está a origem do teu problema, por que você não tem sonhos. Muitas das vezes você também pode orar com alguém para que o Senhor possa mostrar a alguém qual é a origem do teu problema que faz com que você não tenha sonho, de forma que o Senhor venha revelar para você quebrar ou anular aquele poder maligno. A Bíblia diz em Efésios, no seu capítulo 6:12, a nossa luta não é contra a carne, mas é contra os principados, potestades. Observe qual é o teu problema, ore porque o Senhor quer sim se comunicar conosco, o Senhor está todos os dias a falar conosco, mas na verdade nós é que não temos conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará.